série titulada Sob Pressão. E na realidade existe uma propaganda enganosa que muitas vezes diz assim, que se você entregar a vida a Jesus, você não vai ter pressão na vida, que não vai ter mais tribulação. E o apóstolo Paulo mostra que ele, apesar de ser um grande homem de Deus, estava debaixo de tanta pressão, mas tanta pressão, que até ele queria desistir da vida. Olha só, aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, ele fala: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Agora, o que o apóstolo Paulo deixou? Ele deixou essa pressão o levar aos pés do Senhor, para que ele ficasse, que não confiasse em si mesmo, mas que ele confiasse no Senhor. Olha o próximo versículo: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, a qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo aprendeu o segredo de, mesmo debaixo de muita pressão, viver com muito poder, porque existe um segredo. Se você souber canalizar corretamente, a pressão gera poder. Diga: a pressão gera poder. E tem vários exemplos. Por exemplo, quando você levanta peso, você está exercitando essa pressão, vai gerar poder, vai gerar músculo, vai gerar poder. Chuveiro, eu amo, de todos os lugares que eu já morei, São Paulo foi melhor, porque o nosso apartamento, uma das razões, nosso apartamento, eu amo o chuveiro. Eu falo para minha esposa, eu amo esse chuveiro, porque vem com uma pressão tão forte. Se ligar mesmo com força, quase que você não aguenta, é muito forte. Ou eu amo chuveiro com muita pressão, não gosto daquele chuveirinho que... Eu gosto de chuveiro forte. O bombeiro, por exemplo, por que pode jogar aquela água tão longe para apagar um incêndio? Por causa da pressão, né? O navio a vapor move toneladas de peso por causa do vapor pressionado, né? Aproveitou realmente a pressão. Pressão gera poder. Agora, quando a gente fala de poder, nós não estamos falando daquela coisa religiosa. Ai, eu sinto poder. Não, nós estamos falando de poder que cura câncer, poder que restaura um casamento, que até os psicólogos falaram: esse aí não tem jeito mesmo. O poder que realmente transforma uma família 100% disfuncional. O poder de Deus para trazer milagre financeiro quando a pessoa não vê nem o fundo do poço. Veja bem, eu vou te falar, poder milagroso. Esse poder milagroso só tem um jeito: através da pressão. Sem pressão não há poder. Você quer crescer espiritualmente? É preciso você saber lidar com a pressão corretamente, se você quiser chegar a qualquer lugar na sua vida. A verdade é essa. Você quer mais poder? Aprenda a lidar com a pressão. Eu gosto também do exemplo da panela de pressão que nós usamos domingo passado. Por quê? Porque a panela de pressão, se você não tiver a tampa nela, você vai desperdiçar todo aquele vapor na cozinha, na casa, ela vai espalhar. Mas você sabendo aproveitar aquele vapor, sabendo canalizar aquela pressão, você vai gerar muito poder. Porque a medida da pressão é o que determina a medida do poder. Mas essa frase aqui só é correta se você souber canalizar aquela pressão. Porque todos nós enfrentamos pressões no dia a dia. Será que nós estamos sabendo canalizar aquelas pressões para ver a transformação da nossa vida? Por exemplo, você, de repente, tem várias coisas que alguém está devendo para você, ou alguém ficou de pagar você, e ele está atrasando no pagamento. E por causa do atraso dele, você também está atrasando, não está pagando as suas contas, e a pressão está aumentando, e as pessoas estão cobrando. Qual é a sua reação? Naquele momento você busca a Deus, ou você fica nervoso, trata os outros ruim. Quando o seu marido está um cavalo, está grosso, está horrível, está aquela opressão na sua casa. Esposa, filhos, qual é a sua
forma de agir. Você está deixando toda aquela pressão horrível transformar o seu caráter numa pessoa nobre, numa pessoa quebrantada, numa pessoa diferente. Você está permitindo, viu, marido, quando sua esposa está frenética, incontrolável, já quase jogando panela. Dizem, né, que se a mamãe não está bem, ninguém está bem, né, em casa. Naquela situação horrível. E aí, maridão, como que você reage? Qual é a forma? Você está deixando aquela pressão mudar você? Ou talvez, quando você está no trânsito, você está com muita pressa para chegar a um lugar. E parece que o diabo que colocou todas as pessoas devagar de São Paulo, bem na sua frente. Ai, você não aguenta. Não é o diabo não, isso é Deus que colocou as pessoas devagar para tratar no seu caráter. Deixa a pressão gerar poder. Você fala, aleluia, Jesus. Me dê graça nesse momento. Eu, pessoalmente, quantas vezes eu já falei, eu não aguento gente devagar na minha vida. Jesus, me perdoe, minha atitude está errada. Senhor, me ensina as lições que é para eu aprender. E, vamos supor, veio a fatura, talvez do seu cartão de crédito, talvez de um telefone, e você vê um monte de coisa que você não gastou. E você liga para chamar a atenção. Vocês estão me cobrando errado. Só que te dá um chá. Aí depois de você esperar 45 minutos. E você fala, essa conversa está sendo gravada. Ainda bem que está sendo gravada. Porque eu quero falar para todo mundo aí. E você até muda o tom de voz. Quase parece falar como americana. Você está com tanta raiva. Não fica me olhando com esse olhar tão inocente. Eu te conheço. Eu sei que você já fez isso muitas vezes. Então, o que acontece? A pressão é para gerar poder, para transformar nossa vida, para transformar o nosso caráter, para nos trazer a ser uma pessoa mais semelhante a Jesus. Agora, semana passada nós falamos sobre a pressão do pecado e como nós podemos e devemos usar a pressão que vem quando você decide em Cristo não pecar mais, começa uma pressão horrível. Como canalizar aquela pressão para vencer o pecado? Foi muito gostoso no domingo passado, mas esse domingo eu gosto ainda mais, porque esse domingo é sobre milagre. Eu preciso de um milagre. Você já teve vezes em que você falou, Deus, eu preciso muito de milagre. Muitas áreas da sua vida, uma bênção. Mas naquela uma área, você precisa de um milagre. Você precisa. Talvez é um filho que está viciado em drogas. Talvez é um casamento que está totalmente arrebentado. Você precisa de um milagre. Talvez é as suas finanças. Nunca consegue sair da dívida. E a coisa, em vez de melhorar, parece estar piorando. Eu preciso. Talvez é uma doença que os médicos falaram, essa não tem cura, Eu preciso de um milagre. Agora, Deus quer te dar um milagre. Deus te ama mais do que você ama a si mesmo. Deus te ama apaixonadamente. Ele é apaixonado por você. Ele quer muito te dar o seu milagre. Agora, só que tem um detalhe importante. A Bíblia mostra que nós devemos pedir para esse milagre, mas com a motivação correta. Olha o que ele diz, muitos não recebem porque nem pediram. E aí quando pedem com a motivação errada. Olha só, não conseguem, em Tiago 4, não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Mas pastor Eibe, eu só quero coisa boa. Eu quero um carro para o transporte. Eu quero uma cura para o meu corpo. Como que eu posso estar pedindo para motivação errada? Ainda pode. Eu lembro quando eu estava pastoreando em Santarém, chegou uma jovem lá e falou, eu quero oração. Ora, eu quero ser curada. Ela estava com
problema bem sério na perna. Ela falou, eu preciso de cura. E eu, tudo cheio de fé, eu estava para orar com muita fé por ela, quando ela mesma, sem ninguém perguntar, ela mesma falou, não, porque eu preciso ficar curada logo, porque o carnaval está chegando aí. Carnaval está chegando aí. Na realidade ela queria cair na gandaia, ela queria fazer tudo que era errado e dançar. E você sabia que a maioria das adolescentes que ficam grávidas no Brasil, elas ficam grávidas durante a época do carnaval? Isso é comprovado. A imoralidade. E aí a pessoa vai querer que Deus ajude ela, para ela poder praticar a imoralidade melhor, a devassidão, as coisas erradas. Como é isso? Você está entendendo? Então, mesmo que ela estava pedindo uma coisa boa, que Jesus quer curá-la, mas a motivação do coração não estava certa. Entendeu? Não é que você tem que ser perfeito, um super santo, mas você tem que ter a motivação, o coração certo. Está querendo um carro? Legal, Deus quer te dar um carro, mas para que você quer um carro? Por quê? O porquê que é importante? Qual a motivação? Eu quero um carro porque meu vizinho também comprou carro zero, e ele está com BMW, e meu é Passat, eu quero ter um BMW, uma BMW também, eu quero uma BM também. Quer dizer, para poder competir com o vizinho, a motivação do coração, ele falou, pedis e não recebeis, porque vocês estão pedindo com a motivação errada. O próprio Deus disse, olha, você está pedindo e não recebendo o seu milagre, porque a motivação do seu coração não está certa. Se você quisesse a cura para poder ter um corpo mais sadio, para poder louvar e adorar a Deus, para poder servir a Deus, se você quisesse até uma BMW, amém, mas para poder ganhar mais almas por Jesus, ganhar empresários por Jesus, para poder levar a gente para o life group, para a igreja, é diferente. Se a motivação do coração está correta, Deus quer te dar as bênçãos, mas qual é a motivação? Por que você quer aquele milagre? Por exemplo, as pessoas hoje, elas acabam sendo influenciadas pelas mídias sociais e acabam tendo motivações tão banais por causa do estímulo das redes sociais. Olha só essa vida, eu quero também assim, nem tinha pensado nisso, mas agora eu quero isso também. Por quê? Só por causa do estímulo artificial. Tudo é artificial, a pessoa mostra aquela vida artificial, que não existe. Você já viu alguém postando lá nas redes sociais, no Instagram, um selfie? Gente, eu estou aqui no Serasa porque meu nome está sujo na praça. Já viu alguém postando assim? Estou aqui, meu nome está no SPC, estou aqui. Olha aqui, gente, estou filmando aqui porque estão cortando a nossa energia porque eu não paguei minha conta de luz. Você já viu alguém postando coisa assim? Não, eles mostram uma vida artificial, uma vida artificial. E é um padrão artificial que que através das imposições da mídia social, da internet. Eu gostei da definição que eu estava ouvindo o pastor Eliel falar de status. Eu até falei, eu quero que você escreva isso aí para mim. Qual é a definição do status? Status é comprar coisas que você não precisa, para pagar com dinheiro que você não tem, para mostrar para quem não interessa uma coisa que você não é. Forte, né? Como então ter a motivação correta, pastor Eide? Como ter a certeza que eu vou ter essa motivação correta na minha vida? Sabe que se você já entregou a vida a Jesus, você já é perdoado, você já é amado por Deus. Mas é necessário, em primeiro lugar, se você tem notado motivações erradas ao pedir o seu milagre, se arrepender, tem que se arrepender dessa motivação errada. Então, primeiro segredo, arrepender-se de qualquer motivação errada. O que é arrependimento? Uma mudança de mentalidade. Senhor, eu não vou ter mais aquela motivação errada. Segunda coisa, induzir o seu coração a ter uma motivação certa.
Deus te libertou em Cristo. Você tem um livre-arbítrio, você pode escolher a ter a motivação certa. Então, eu quero um casamento maravilhoso, Senhor. Não é para provar para aquela minha prima que disse que meu casamento não ia prestar. Não é para isso. Está vendo? Tem gente que pede para um casamento ser feliz para provar para o outro alguma motivação está errada. Como que Deus pode responder a oração dessa? Mas não, eu quero um casamento feliz, Senhor, para ajudar minha prima, para ajudar todos a te buscarem. E quando todos elogiarem meu casamento, eu vou falar, não é por causa de mim não, é apesar de mim, das minhas falhas, Deus me deu um casamento feliz. Você está entendendo? Eu quero a cura, Senhor, não é para usar meu corpo para coisas erradas, é para usar meu corpo para a sua glória. Senhor, eu quero muitas finanças, Senhor, para poder investir no teu reino, para investir na tua obra. Igual o cara que chegou, alguém falou assim, pastor, vai falar para esse membro da sua igreja que ele ganhou uma herança que ele nem está sabendo, ele nem sabia que ele tinha esse tio, ele é o único herdeiro, é 10 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, e é toda dele. Só que nós pedimos o senhor para contar para ele, pastor, porque ele já sofreu de coração, onde tem um pouco de medo dele de repente ter um ataque cardíaco, morrer. Então o senhor como pastor vai saber falar para ele. Aí o pastor falou, tá, vou lá. Era membro da igreja, né? O pastor falou, irmão, te diga uma coisa, se Deus te desse uma grande bênção, se Deus te desse 10 milhões de dólares, o que você faria? Ele falou, eu daria metade para a igreja, pastor. Bom, ele caiu, o pastor que caiu com um ataque de coração. Nesse momento da nossa reforma do prédio seria uma bênção, sabe? Mas olha, a realidade é que Deus quer te dar bênçãos. Ele quer e quer muito te surpreender com grandes milagres. Mas a motivação do coração é importante ser correta. Agora, uma vez que você está com a motivação do coração correta, como fazer? Como fazer? Lembre-se, o segredo é a pressão que gera poder. Então, que pressão? A pressão da necessidade. A pressão da necessidade. Como que essa pressão aumenta para poder gerar poder? É com um santo inconformismo com aquela necessidade. Você precisa de um milagre? Então você tem que deixar gerar dentro de você um santo inconformismo, porque isso vai aumentando a pressão para gerar o poder. Porque se você se você ficar conformado, tudo bem, você nunca vai ter a pressão necessária para ver aquele milagre acontecer, entendeu? Eu gosto da história do bispo Bené. O bispo Bené, ele era um senhor recém-casado, ele tinha um emprego onde ele trabalhava no duro, mas ganhava muito pouco. Mas ele trabalhava no duro, mas ele ganhava tão pouco, apesar de trabalhar tanto, ele ganhava tão pouco que ele não conseguia realmente cobrir tudo. E um dia ele não tinha nem comida, aliás, nem dinheiro para pagar o gás, e o gás acabou. Então nem podia cozinhar comida, ele não tinha o dinheiro para o gás. O que ele tinha era suficiente para comprar uma Marmitex. Ele comprou uma Marmitex, dividiu entre ele, a esposa e a filhinha. Colocou nos pratos lá, eles uniram as mãos, agradeceram a Deus pela refeição. E depois de comer, isso é uma história verdadeira, ele entrou lá no quarto, fechou a porta. E ele, com santo inconformismo, ele falou, não aceito isso, Deus. Aí, olha o segredo, ele não culpou a Deus, por que o senhor está fazendo isso? Não culpou os irmãos da igreja, os irmãos da igreja sabem que eu passo necessidade, e eu sou membro da igreja fiel, e ninguém faz nada. E não culpou o governo, esse governo não presta. Não. Sabe o que ele fez? Ele soube canalizar a pressão para gerar poder. Ele falou, Deus, eu não aceito. Também teria sido errado se ele tivesse falado, não, Deus, tudo bem, isso é isso que o senhor quer, isso é religião.
Religião que ensina que Deus quer miséria para o povo dele. Religião que ensina que Deus quer que seu filho morra de câncer. Religião que ensina que as coisas não vão melhorar, que é para você se conformar. Poder de Deus não é assim. Poder de Deus é para operar milagres, para trazer transformação, para trazer cura, para trazer a vitória para a sua vida. Mas para esse poder funcionar, é importante você deixar a pressão gerar esse poder. E ele ficou com santo inconformismo. Ele foi lá e falou: Senhor, eu não aceito, Pai. Eu sei que não é sua vontade, eu não culpo ninguém, não culpo o Senhor, eu só culpo o diabo, eu culpo a circunstância, mas eu me uno em fé. E ele teve tanta fé, tanta perseverança, tanta oração. Sabe o que começou a acontecer? No meio daquela tribulação, Deus foi dando composições, músicas novas para ele. E ele foi compondo. Ele se tornou, lá em Goiânia, naquela igreja onde ele era um membro simples, ele se tornou um dos líderes de louvor. Depois ele se tornou o líder principal de louvor, compositor. Depois as músicas dele começaram a ser conhecidas no Brasil e no mundo. E na época era o ministério de louvor mais forte do Brasil, o ministério Koinonia. E depois ele ficou sendo também o bispo Bené da igreja Sara Nossa Terra. E hoje ele pastoreia uma outra igreja lá no Rio de Janeiro, mas ele é uma bênção, é um homem de Deus, conhecido no mundo todo. Mas por quê? Porque ele realmente deixou a pressão gerar poder. Agora, escuta bem, se a necessidade não mover você, ele deixou a necessidade movê-lo. Se a necessidade não mover você, ela não vai mover a Deus. A Bíblia fala: não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Tem muita gente que não pede. Eu quero milagre, mas nem estão orando, não estão buscando. E quando oram, faz uma oração xoxa, sem fé. Vou te falar uma coisa: oração que não é intensa não é uma oração com fé. Ela tem que ser intensa, porque se ela não mover você, ela não vai mover a Deus. Entendeu? Ela tem que ser com fé, com intensidade. Ele fala: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração. E eu os ouvirei, vocês me buscarão e me acharão. Quando me buscarem de todo o coração. Eu amo esse versículo. A pressão da necessidade aumenta na medida que o suprimento daquela necessidade se torna algo insubstituível. Agora, eu lhe pergunto: o que você faz com essa pressão preciosa que dá conta de gerar tanto poder para te levar a um milagre? Entendeu? Você deixa essa pressão fazer um milagre em sua vida? Agrade-te do Senhor, ele diz, e ele satisfará os desejos do seu coração. Mas tem que ter desejo, diga, tem que ter desejo. E esse desejo tem que queimar dentro de você. Agora, quais são os inimigos da pressão? Quais são as coisas que têm a tendência a falar: não vou aceitar a pressão e nem vou deixar a pressão ser transformada em poder, porque eu simplesmente vou tirar a tampa da panela de pressão, porque eu não quero essa pressão toda na minha vida. E você desperdiça aquele potencial para gerar um poder para receber um milagre. Primeiro, o inimigo da pressão: aceitar a necessidade como uma condição permanente. Aceitar a necessidade como uma condição permanente. Não, se conforma, essa é a vontade de Deus, é assim que Deus quer. Tantos argumentos religiosos que têm muitas vezes feito as pessoas se conformar com coisas que não são a vontade de Deus. Talvez você diz: mas pastor Eibe, não é porque não me conformei não. Eu orei com muita fé, mas eu acho que minha fé não foi suficiente. Então agora você está se conformando com sua falta de fé? Pastor Eibe, o que eu posso fazer? Você sabia que sua fé pode aumentar? Você sabia que sua fé pode crescer? Para os músculos da sua fé aumentar, você tem que ir para a academia de Deus. Você tem que ir para a academia de Deus. E nós vamos usar essa academia secular aqui, física, para exemplificar a academia de Deus. Academia de Deus. Você sabia que esse aparelho aqui chama-se supino? Supino, tá? Então nós vamos receber o grande musculoso ator famoso
membro da nossa igreja, ele é membro da nossa igreja, com certeza você já assistiu filmes dele. Vamos receber Sylvester Stallone. Tudo bem, querido? Aleluia. Tá bem, tá bem, então é o seguinte, Sylvester, Sylvester Stallone, você pode sentar aqui que nós vamos mostrar uma coisa sobre a Academia de Deus, tá? Então, veja bem, talvez quando você começou sua vida cristã, tudo estava indo bem, você era solteiro e... Uau, você dava conta de não só pagar todas as contas, ainda sobrava dinheiro. Uau, você investiu, tal, estava investindo, preparando para o casamento. Estava fácil, bem fácil. Olha, o Sylvester Stallone, palma! Aí, veja bem, aí o que acontece? Só que os pesos da vida foram aumentando. A pressão foi aumentando, você casou, agora não é só uma boca, é a sua esposa e ainda salão de beleza e etc, e etc, e etc, e etc. E você agora tem mais despesas, mas dá conta ainda, olha, Sylvester Stallone! Amém? Agora, só que mais peso, agora de repente você tem filhos, os filhos estão pequenos, começam a estudar, é muita despesa, não só de roupa, de remédio, farmácia, tanta coisa, escola, livros, muita despesa, e agora o carro, você está pagando as parcelas no carro, e as coisas vão aumentando, as necessidades vão aumentando, mas você ainda dá conta, Sylvester Stallone, yes! Aí, só que agora a coisa está, né, os filhos, o mais velho já está ficando mais velho e falou, pai, lembra quando eu tinha 5 anos de idade? O senhor prometeu, quando eu tinha 5 anos de idade, pai, que eu falei para o senhor, eu quero estudar nos Estados Unidos. E agora eu já tenho 17, pai, eu quero estudar nos Estados Unidos, pai. O senhor, cadê a grana, pai? E a esposa agora está com uma doença bem séria. Os médicos falaram, olha, o plano de saúde não cobre tudo aqui, vai ter que pagar isso, aquilo lá. O carro foi roubado bem naqueles meses que você não estava pagando o seguro, meu Deus. E agora está pagando a parcela do carro, está pagando outro transporte, está tentando comprar outro carro. E a pressão aumentou, você fala, não aguento. Vai, Sylvester, vai. Não deu conta, Sylvester? Não deu conta. Sylvester está longe demais. Ai, que pena. Mas você vai dar conta. Levanta que eu vou te falar um segredo. O segredo é aumentar os músculos. Você aumentando os músculos, você vai conseguir. Eu lhe garanto. Olha, eu tenho um segredo aqui, ó. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai treinar, você vai fazer 3 vezes aqui. Faço para todo mundo ver. Vamos lá. Você dá conta, vai lá. Yes! Vai! Yeah! Agora, legal. Agora eu vou te explicar o que você vai fazer. Você vai treinando. Você vai exercitando. Os músculos vão aumentando. Você vai aumentando. Até seu corpo vai alongando. Você vai ficando mais forte. Você vai ficando mais alto. Você vai ficando mais forte. Mas você tem que exercitar. Não desista. Você ainda vai levantar esse peso e ainda mais. Você vai superar tudo. Porque você vai crescer esses músculos, tá certo? Então, você vai treinando agora. Você vai lá atrás, fica treinando. E daqui a alguns meses a gente já vai te chamar, tá? Então, pode ir. Muito bem. Dê uma forte salva de palmas para o Sylvester Stallone. Agora, o que eu falei para ele fazer? Academia. Qual é a academia de Deus? Sabe o que é? Você sabia que a Bíblia fala que a sua fé pode crescer? Você pode aumentar os músculos da sua fé? Você pode. Como que você aumenta? Como que você aumenta o músculo natural? Você se alimenta, você vai se alimentar, muita proteína, não é? E muito exercício. Assim também, você se alimenta da palavra. Tira tempo com Deus, começa a realmente mergulhar na palavra. Quando você está diante de uma situação, uma pressão, um peso que você não consegue mover,
Não desista, não jogue a toalha, não se conforme. Não se conforme, olha, não aceita a necessidade como uma condição permanente. Não! Vai para a academia de Deus, vai treinando, vai perseverar. É um processo, diga, é um processo. É um processo. Você vai ter que treinar. Muito alimento da palavra, muita oração. Diga, muita oração. Diga, muita palavra. E muita comunhão. Diga, muita comunhão. Aqui está o segredo. Você sabia que aquele ditado é verdadeiro e é bíblico? Me diga com quem tu andas e eu lhe direi quem tu és. A Bíblia fala, quem anda com sábios se torna sábio. Você quer ter músculos espirituais grandes? Venha para a academia de Deus, a igreja, o life group. Vai exercitando, vai se alimentando. Muita proteína espiritual, muita palavra, muita oração. Seus músculos vão crescendo. Seus músculos vão crescendo. Você vai deixar a pressão do peso, olha aqui, do peso, gerar poder, gerar músculos, tá? Então agora já passou vários meses e o Sylvester Stallone agora já treinou. Vamos ver, vamos recebê-lo de novo? Vamos receber Sylvester Stallone com uma forte salva de palmas. Yes, Sylvester. Uau! Silvestre! Estou impressionado, parabéns, rapaz, parabéns! Uau! Yes! Uau. Olha, faz assim, olha a largura disso aqui, acho que é mais largo que minha perna, gente. Que coisa poderosa! Você estava treinando, Silvestre? Muito. Amém. Aonde você estava treinando, Silvestre? Ali atrás. Uau, uau, tá vendo? Olha para o seu vizinho e fala, você está me vendo no mundo espiritual. Amém. Agora, Silvestre, vamos lá. Você vai ver a esposa curada, o filho vai para a faculdade nos Estados Unidos, tudo que for preciso de milagre, você, a pressão gerou poder, você dá conta, Silvestre! Yes, 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 yes. Agora, tem mais. Você quer mais, né? Você chega a um ponto, irmão, que você fala aqui, ó diabo, pode trazer mais, que eu vou arrebentar com tudo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Põe mais. E aí, agora, vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá. Yeah! Uau! Yeah! Palma para Sylvester Stallone! Parabéns! Eu quero agradecer esses dois atores, todos os dois são membros da igreja, tá? Jairo e o Kelvin. O Jairo e Kelvin, todos os dois são homens de Deus, são membros dessa igreja. Todos os dois são uma bênção. Dê mais uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Então não se conforme. Não se conforme. Tá certo? Seus músculos espirituais podem e vão crescer. Vão crescer em nome de Jesus. Segundo inimigo da pressão, da necessidade, é buscar resolver com as próprias formas, quebrando o princípio de Deus. Por exemplo, às vezes a pessoa fala, pastor, eu sei que eu não devo, mas eu vou assim, eu não vou pagar aquele imposto, eu vou burlar a lei, porque Deus sabe, eu já paguei tanto imposto e nesse momento eu estou com uma situação tão grande financeira, eu tenho que pagar aqui, é muita pressão, pastor. Então, eu sei que é contra a lei não pagar o imposto, mas dessa vez eu vou enganar o governo só um pouquinho assim. Ou talvez eu vou molhar a mão do fiscal, comerciante. Ou talvez eu vou aceitar aquele meu amigo falou que se eu for lá e trazer uma caminhonete lotada do Paraguai e eu revendo aqui, rapaz, eu ganho dinheiro rapidinho. Enfim, talvez recorrer a um agiota. Enfim, é você
para buscar resolver com as suas próprias formas, quebrando o poder, quebrando os princípios de Deus. Outro inimigo da pressão que gera poder é se afastar de Deus, é ficar magoado. Não, eu orei muito, busquei, não deu certo, que Deus é esse? Nem acredito mais nisso. Se afastar de Deus, ficar magoado com Deus. Agora eu sei que você não quer nenhum desses inimigos da pressão. Você quer deixar a pressão ser transformada em poder. Então Deus me deu algo aqui bem simples, mas eu creio que na conclusão aqui é um segredo muito forte. Eu quero que você nunca esqueça desses 5 pontos aqui, dos segredos da pressão em poder para receber seu milagre. Diga, por favor, pressão em poder para receber seu milagre. Tá? Então, deixe essas 5 verdades ensopar. E, num certo sentido, é um resumo daquilo que nós estamos pregando nessa mensagem todinha. Tá? Primeiro, número 1, a motivação correta, que nós já falamos. Tá? Motivação correta. Eu quero até usar como exemplo aqui a Ana na Bíblia. Lembra da Ana na Bíblia? Naquela época não era proibido o homem ter 2 esposas, né? Mesmo que não era o ideal de Deus, mas o marido dela, Eucana, tinha 2 esposas, Ana e Penina. E a Penina tinha muitos filhos, e naquela época quem não tinha filhos era considerado amaldiçoado por Deus. E a Penina, ela atormentava a vida da Ana. Ela usava de muita falta de amor, muito baixo nível, e toda hora esfregava na Ana. Você não tem filho, eu tenho. E ela humilhava muito a Ana. Ela humilhava muito. Ela usava muita coisa errada. E a Ana queria ter filhos. Ter filhos era um símbolo da bênção de Deus. Só que em nenhum lugar você vê a Ana tendo atitude errada contra a Penina. Você pode estudar lá na Bíblia, em 1 Samuel, 1º capítulo. Em nenhum momento ela teve a motivação errada. Vou provar para a Penina. Não era isso. Não era isso. Ela não teve, que bênção que ela teve a motivação certa. Ela nunca partiu para a briga, vou brigar com a Penina, puxar o cabelo dela, enfim. Não, você vê que ela teve a motivação correta. A segunda coisa, diz a Bíblia, que ela foi orar. Ela foi orar no momento mais difícil. E ela foi orar lá no tabernáculo. Quer dizer, ela foi buscar a Deus. Ela teve o que eu chamo clamor intenso diante de Deus. Clamor intenso diante de Deus. É o que ela teve. Ela foi orar no tabernáculo, que ficava em Siló, na época, e era bem na época da festa. Então, muita gente entrando e saindo do tabernáculo. As pessoas entravam, faziam aquelas orações que os judeus fazem, e saíam. E ela não saía. Ela ficou lá, as pessoas entrando, saindo, e ela ficou lá orando. E além da oração dela ser cumprida, a Bíblia diz que o sacerdote Eli, que era o pastor principal de lá, né? E ele era o único líder espiritual, né? Principal, só que ele tinha 2 filhos. O Eli tinha um certo temor de Deus, mas os 2 filhos dele era uma negação. Os caras estavam tendo relações sexuais com as obreiras lá do tabernáculo, a Bíblia que diz isso, e eles estavam roubando as ofertas também que as pessoas davam. Eles eram muito errados. Então, mesmo que o Eli, o pai deles, não era errado, ele acabou sendo errado por tolerar aquela bagunça dos filhos dele. E o Eli viu a Ana lá orando, que ela estava orando: Deus, se o Senhor me der um filho, eu lhe prometo, eu quero um filho homem, Deus, um filho, só estou pedindo um filho homem. Eu lhe prometo que eu vou devolver ele ao Senhor. E ele vai servir o Senhor, ele vai ser um homem de Deus. Ele vai servir o Senhor todos os dias da sua vida. E ela orava com tanta intensidade. Ela pegou aquela pressão e ela gerou poder. Ela gerou poder. E a Bíblia diz que, claro, porque era um lugar público, pessoas entrando, saindo, orando, ela não orou em voz alta. Só que ela estava orando uma oração muito comprida. Diz a Bíblia que o Eli viu ela demorando na oração. E ela estava orando assim, ó: Senhor,
E aquilo continuou talvez 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu ali achou estranho, as pessoas entravam, oravam, saíam, e só ela ficava lá. Finalmente o sacerdote não aguentou, ele falou assim: mulher, você está bêbada, está bebendo muito vinho. Agora imagina, se coloca na posição dela, ela já sofrendo tanta humilhação, e aí o pastor, que todo mundo sabe, que não sabia nem criar os filhos, o filho estava uma negação, e o pastor agora te acusando falsamente, qual seria a sua reação? Eu sei que a minha reação, da minha carne, seria, se eu não tivesse muito cuidado, é falar assim: que pastor de meia tigela é esse? Querendo me chamar a atenção de uma coisa que eu não fiz. Eu não bebi não, eu estou aqui orando e o senhor ainda está falando mal de mim? Rapaz, vai cuidar da sua família, pastor. Agora, gente, ela estava orando com tanta intensidade. Aí o líder espiritual dela acusa ela falsamente. Toda vez que eu leio a resposta dela para ele, na Bíblia, sinceramente, me dá vontade de chorar. Porque a resposta dela reflete o coração que atrai a presença de Deus, eu lhe garanto. Reflete o coração, um tipo de coração que atrai a presença de Deus. É um tipo de coração que atrai. Por isso que eu coloquei esse terceiro segredo para gerar poder para o milagre, é humildade diante de Deus e diante dos homens. Sabe o que ela fez? Ela olha, ela lembra que ele é o líder espiritual dela. Ele pode ser um líder, não dos melhores líderes, não era um dos melhores pastores não, mas ele era um líder espiritual. Sabe como ela responde? Olha que a Bíblia diz que ela respondeu assim: não, meu Senhor. Olha, ela chama ele de meu Senhor. Não, meu Senhor, não olhe para a tua serva. Ela se chama de serva. Não olhe para a tua serva com esses olhos. Eu não bebi nada não, meu Senhor. Eu só estou de todo o meu coração, com o meu coração tão angustiado. É por isso que eu estou orando desse jeito, meu Senhor. Eu não sou uma mulher Belial. Belial quer dizer uma mulher que não presta. Eu não sou uma mulher que não presta não, meu Senhor. Não fala uma coisa dessa. Uau, ela respondeu com tanta humildade, com tanto quebrantamento, que até o Eli, ele não pediu perdão, era para ele ter pedido perdão, porque ele se tocou, né? Poxa, pisei na bola. Mas ele não pediu perdão, era para ele ter pedido perdão. Mas pelo menos, ele se tocou, ele falou: tá, tudo bem. Então, que Deus te conceda aquilo que você está pedindo. Olha o que aconteceu no mundo espiritual. Mesmo ele não sendo o melhor líder, ele era a autoridade espiritual. Ele tinha o poder no mundo espiritual sobre a vida dela. E ele, como poder, como autoridade no mundo espiritual, ele libera uma palavra de fé sobre ela. Ele diz: então que Deus te conceda aquilo que você está pedindo. E olha o que aconteceu. Ela, na hora, sabia. Ela não era burra. Sabia, meu líder espiritual liberou essa palavra. Eu creio. A Bíblia fala que na mesma hora ela parou de chorar, ela ficou feliz da vida, voltou para casa e em poucos dias ela já estava grávida. Sabe com quem? Quem nasceu? Dela, um dos maiores homens de Deus da história do mundo, o profeta Samuel. O profeta Samuel, que coisa linda. Aí, ela trouxe de novo. Depois que ele ficou maior, ela entregou ele lá no tabernáculo. Ele é para servir a Deus. Aí olha só, 1 Samuel 2, 20 a 21. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Meu Deus, ela pediu um filho homem. Deus deu 6 filhos para ela, para a glória de Jesus. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Yes!
Por isso que o quinto princípio aqui é o resultado da pressão que gera poder para o milagre. Milagre muito além da imaginação. Ela imaginava um filho. Deus deu 6 para ela. Sabe, estou aqui para te dizer, aquele milagre que você está desejando tanto, Deus vai te dar muito, muito mais. Mais do que você pode imaginar, eu declaro isso. E deixa eu te falar uma coisa. Quando terminar o culto, lembra que sempre tem a bênção apostólica? Que a graça do nosso Pai, o amor de Jesus e a presença do Espírito Santo seja com a sua vida. Tem gente que é amém, pastor. Pensa que é só um encerramento do culto. Não é. A bênção apostólica é isso mesmo. É decretando a bênção sobre a sua vida. É a sua autoridade espiritual declarando palavras de fé sobre você. Por isso que eu acho muito lindo, às vezes eu vejo pessoas que entendem esse princípio, e quando eu falo, vou dar a bênção apostólica, as pessoas já ficam assim, já tomando posse, igual a Ana fez. Igual a Ana fez, porque é o quarto princípio, olha, receba palavra de fé da autoridade espiritual.